o que a gente queria do Valdemar, psicólogo, é uma visão, um olhar da sociedade para com o paciente do grupo de risco, na atitude relacionada à pandemia. O paciente em grupo de risco é um paciente frágil, é um paciente mais fragilizado, é um paciente que apresenta na sua constituição, quer ela seja orgânica ou psicológica, ele apresenta uma constituição onde as representações de fraqueza, as representações inclusive mais graves, que são representações de morte, e veja, eu estou falando no campo representacional, ou seja, num campo simbólico, elas ficam muito mais destacadas. Isso faz com que as pessoas que não estejam nesse grupo, as pessoas que não participem dessa condição, as pessoas que não vivam essas situações, tendam a criar, a partir destas representações, imagens, formas de lidar com a fraqueza interna, com a fragilidade que os amedronta, com ideias sobre o próprio corpo, sobre a própria vida, que são muito terríveis, né? O sujeito que não está fragilizado, ele morre de medo de se fragilizar. O sujeito que não tá numa condição clínica delicada, ele vai tentar fazer de tudo para que isso não aconteça com ele. E muitas vezes não importa muito como ele faz isso, porque inclusive temos atualmente um fenômeno do negacionismo que é muito impressionante, né? Que não deixa de ser uma maneira de evitar a fragilidade, de evitar a fraqueza, de última instância, de evitar a morte. Eu nego aquilo que me mata, eu nego aquilo que me enfraquece, eu nego aquilo que pode me deixar suscetível. E qual é o modo destas pessoas lidarem com a representação da fraqueza, a representação da fragilidade? Elas tendem a justamente negar essa realidade. Infelizmente, para as pessoas que estão nesta condição, elas não só são a representação disso, mas elas vivem em carne e osso esse momento. E, infelizmente, muitas vezes, o que acaba acontecendo é que elas acabam sendo postas de lado, sendo maltratadas, sendo mal vistas, mal cuidadas. Parece que se constitui quase que um direito de retirá-las de um convívio mais cuidadoso. Não diria de um convívio normal, porque elas estão presentes no convívio normal. O que nos incomoda, o que nos muitas vezes, inclusive, entristece, o que nos deixa também muitas vezes muito contrariados, é perceber pessoas que têm poder, pessoas que têm condições de auxílio, pessoas que estão bem, não dando um lugar, não dando um cuidado, não ajudando, mas principalmente não tendo cuidado. A questão do cuidado, acho que é algo que é fundamental. Não apresentando uma posição um pouco mais generosa, no sentido de doar de si alguma coisa para o outro. Essas pessoas, muitas vezes, elas retiram justamente do outro o que resta de uma dignidade. Que é a dignidade de estar se cuidando, que é a dignidade de estar preocupado com a própria situação. Então, é fundamental que quem não está numa condição de fragilidade, de quem não está numa condição
mais suscetível, seria fundamental que ela pudesse auxiliar, que ela pudesse estar junto. É que são expressões que rapidamente podem cair num cotidiano, às vezes pouco levado a sério, mas é quase que o banal de dizer, mas essa pessoa que está bem, ela não respeita aquela que está mal? Não respeita. Infelizmente não respeita. E são em atos muito sensíveis, são em atos muito prosaicos, muito cotidianos. É numa reunião onde você não respeita as condições daquela pessoa. É num encontro. É com auxílio, inclusive, financeiro, material. Uma das grandes evidências é o quanto ainda penamos para conseguir doação de sangue, por exemplo. Doação de medula. E é interessante o quanto isso se destaca em relação à doação de materiais que não pertencem ao nosso organismo. O que eu quero dizer com isso é que doação de roupas, doação de alimentos, isso acontece. E tem acontecido, ainda bem também, cada vez mais. Com algumas questões ecológicas, principalmente de roupas, a serem revistas. Mas isso não é o nosso escopo agora aqui. Mas o que será que acontece com pessoas que têm tanta dificuldade em pensar em doar seus órgãos? O que será que vai acontecer? Será que se eu pensar em doar meus órgãos, eu já vou morrer? Eu não estou entrando em nenhum campo religioso, porque, infelizmente, algumas religiões também são contrárias a essa prática. Mas esse é um posicionamento pessoal. Estou pensando do quanto fica difícil estabelecer uma doação de córnea, uma doação de órgãos. Isso só representa, isso presentifica a representação temerosa que temos em relação à fragilidade que nos habita. E quando essa fragilidade que nos habita se representa num outro que está à nossa frente, ela pode se manifestar, esta fragilidade, de modo muito agressivo. Então tem muita gente que, de fato, agride aquele que está sofrendo. É quase impensável isso, mas é isso que acontece. Agride, não respeita, não faz do convívio ou mesmo da relação algo um pouco mais digno. Porque, principalmente, a pessoa que está fragilizada, ela precisa de uma dignidade de vida. Essa vida precisa ser um pouco mais digna. E o impressionante é que muita gente parece que atropela essa necessidade desta condição de dignidade como se isso não representasse nada para a vida do outro. Expressões como essa pessoa é guerreira, né? Essa palavra guerreiro para o paciente, ela não cai de um jeito gostoso para o paciente, porque ela lembra. Eu quando ouço, quando fala, poxa, você é guerreira, eu lembro de toda a minha doença, de toda a minha fragilidade, de toda. Me parece uma coisa inferior que eu ainda tenho que ser grato porque você está me lembrando dessa questão inferior. Ela não cai de um jeito gostoso. E para quem usa, a pessoa também se apropria dela de um jeito estranho. Como que você vê isso nesse momento? Muito boa essa tua questão, porque apesar dos atributos, apesar desta adjetivação, supostamente conter os atributos de força, de virilidade, de vida, talvez seja justamente
por estas atribuições que esse tipo de expressão contém, que quem de fato está lutando, está se mantendo, está buscando por onde sobreviver, porque muitas vezes é uma questão não mais de vida, mas de sobrevivência, ela pode ter a clareza que aquilo que lhe é dito não lhe concerne. Aquilo que lhe é dito não representa, de fato, a condição da pessoa. Então, talvez isso que você nos diga, e é uma expressão, e é uma, mais do que isso, é uma vivência, né, que você nos traz tão importante, é pensar que alguém, numa condição de fragilidade, numa condição de fato de batalha, ser chamado de guerreiro, ser chamada de guerreira, não representa em absoluto aquilo que a pessoa é, aquilo que a pessoa vive. Aliás, isso mais a retira de onde de fato ela gostaria de ser escutada, que é no sofrimento, que é na dor, que é na tristeza, que é muitas vezes na falta de recurso. Então, chamar de guerreiro, chamar de guerreira, por incrível que pareça, vai na direção oposta do que se enuncia. Você me retira desse campo. A impressão que dá é que quando você me chama de guerreira, você não está me olhando, você não está me vendo, você não quer saber de mim. Você quer saber de uma imagem que eu tenho que ter para que você não caia, que eu tenho que sustentar para que você não possa vir e me abraçar e vir me escutar, e saber do que de fato eu estou sofrendo. Afinal, a palavra guerreiro, ela não sofre. A palavra guerreiro é uma palavra de força, é uma palavra de ação, é uma palavra de vida. Talvez é deixar com que essa expressão ganhe corpo em quem de fato está fragilizado. Se eu me sentir um guerreiro neste caminho, quando estou muito frágil, quando estou muito adoentado, isso talvez seja o melhor que essa expressão possa fazer por mim. Para além disso, me chama pelo nome que não está mal. Tá certo. E Valdemar, com essa questão da Covid, com a questão da pandemia, a reabertura do comércio, a reabertura das atividades, quer dizer, a pressão que as famílias estão gerando no paciente de risco, por exemplo, ao conversar numa mesa, num jantar, de que precisa reabrir, de que as finanças estão indo ruim, de que a economia está prejudicada, mas isso é por conta do paciente de risco que tem que ser preservado, né? A leva toda da Covid leva uma culpa da falta de dinheiro e da situação econômica para o paciente de risco. Ficou esse vínculo estabelecido. Então, tanto para essas pessoas que falam, que agem dessa forma, sem considerar o que esse paciente está pensando e sentindo, quanto nas próprios ambientes de trabalho, onde a pessoa volta a trabalhar ou escondendo que ela faz parte do paciente do grupo de risco, ou se ela se posicionar como um paciente do grupo de risco, ela é a primeira da fila na hora de perder o emprego. Como fica esse olhar da sociedade para com esses pacientes? Esse olhar que você tão claramente enuncia desta sociedade para com os pacientes de risco é um olhar que nos revela que não aprendeu nada com essa condição inédita que a humanidade tem para aprender alguma coisa sobre si. Esse olhar que você está nos dizendo, ele revela que qualquer tombo, que qualquer queda, que qualquer fragilidade, que quando a morte, porque aí eu estou sendo ainda leve, mas porque quando a morte, quando a doença, quando o abuso econômico, quando o capital precisa ser revisto,
quando a sociedade inteira mereceria um cuidado, esse olhar que você nos revela só sustenta de que nada pode mudar. Nada pode nos oferecer a capacidade de rever nossa história. Nada. A gente tem que cair e continuar. Como esse guerreiro estúpido. Como esse... Digo um guerreiro estúpido porque esse não sabe pelo que luta. Esse não sabe pelo que vive. Esse não sabe onde gasta energia. Esse não sabe nem o que ele recebe. Ele guarda, ele guarda. Ele não consegue usar. Ele guarda, não sabe usar e joga fora. Ele faz isso com a comida, ele faz isso com a roupa, ele faz isso com o irmão. Ele faz isso com o familiar, ele faz isso com aquele que trabalha com ele. Não é só que trabalha para ele. Porque parece que daí tudo se volta, retorna a este lugar incessante de quem é que está no poder. Quem é que está no poder? O que que isso nos ensinou? Que a gente está no poder? Se isso nos ensinou alguma coisa, é que nosso poder é frágil, nosso poder, tudo isso que a gente constituiu até agora é absolutamente necessário de ser revisto. Como disse um neurocientista há pouco tempo, o carro capotou. Tem um acidente. Você só vai desvirar o carro e vai continuar na mesma velocidade, na mesma estrada? Do mesmo jeito? A Covid, ela deveria nos dar uma lição de humildade. Ela deveria nos ensinar que um acidente, que um tropeço, que a doença, que o paciente de risco, ele é um índice para nós, para qualquer um de nós, tanto para ele quanto para quem não está em risco. Isso significa o quê? Que o risco existe. E que mais do que retirar o risco, eu tenho que incorporar esse risco. Eu tenho que, como se diz em psicanálise, a gente chama isso de... A gente tem que introjetar nesse lugar. Agora, introjetar não é só saber. É agir como esse saber exige ser vivido. Então, a partir do risco, eu deveria tomar mais cuidado com tudo que eu gasto, tomar mais cuidado com a minha roupa, tomar mais cuidado com o meu alimento, tomar mais cuidado com o meu irmão, tomar mais cuidado com o mundo. Mas você nos fala desse tipo de pessoa, desse tipo social, que parece que essas nossas três perguntas, essas falas estão todas interligadas. Esse é o tipo do sujeito que não quer mudar nada. Tudo quebrou, tudo arrebentou, mas ele quer manter tudo igual. Então ele quer manter o funcionário que trabalha com ele, agora trabalhando um pouco mais para ele, porque ele perdeu, porque ele pode vir a perder. Assim vai mal, né? Assim a gente vai muito mal. Então, a gente está vivendo uma experiência inédita. Se a gente tem um pouco mais de alma, de uma alma cientista, e veja, a alma cientista, nesse sentido, é uma alma um pouco mais curiosa. E nesse sentido, a curiosidade precisa ir com calma, com delicadeza, mas ela precisa avançar nesse novo que se apresentou. Se apresentou um novo na minha vida, na vida de todos. Eu posso negar, posso dizer que isso aqui não é nada. Aliás, alguém que possa dizer isso não está olhando uma vírgula para o lado, né?
Como é que a perda de alguém pode ser nada? Como é que a doença de alguém, como é que a fragilidade de alguém pode ser nada? Mas essa é a fantasia também do grande guerreiro, né? O grande guerreiro moderno, ele é um guerreiro sem afeto, ele é um guerreiro que não pensa no outro. Ele é um guerreiro da sobrevivência, que apesar de tudo e apesar de todos, ele vai vencer. Muito triste, né? Acho que patético, pequeno. Será que a gente vai conseguir, a partir desta pandemia, a partir do isolamento, a partir de tudo isso que está acontecendo conosco e que não é uma novidade, isso já vem caminhando há tempos, esse caminho já vinha se anunciando. Será que a gente não vai olhar? O paciente de risco, ele parou para olhar. O paciente de risco, o paciente fragilizado, ele foi forçado a parar. Por que que quem não está nesta condição não pode se dignar? Eu insisto, o que acontece conosco nesse momento é uma das grandes, é uma grande possibilidade de uma revelação da humildade se manifestar. Alguns vão viver isso como humilhação. Então é esse chefe, é esse pai de família, é esse que não quer saber da fraqueza, não quer saber da tristeza, não quer saber da morte, não quer saber da doença, não quer saber de nada. Ele quer continuar tudo igual, porque ele está humilhado. Esse é o que está mais humilhado, pode ter certeza. Esse é aquele que, quando ele vê alguém fraco, ele morre de medo. Então ele brinca, ele ri, ele quer fazer graça, inclusive ele quer colocar algo cômico, mas ele não quer fazer o outro rir. O que ele não consegue é ter a menor capacidade de entrar em contato com a fraqueza dele. E a fraqueza dele é estúpida, é grosseira, é burra, é mesquinha. Espero que a gente consiga algo um pouco diferente disso, né? Mas é fundamental que cada um ponha a mão na consciência. De fato, volte para dentro. Volte-se para dentro. Para de olhar para fora um pouco e se dedica a olhar para dentro. Está na hora de ver que o que aconteceu lá fora está acontecendo aqui dentro. Se a gente for considerar todo esse quadro também acontecendo em pessoas que, apesar de estarem agredindo, ofendendo, descartando, desvalorizando os pacientes que são inconscientes disso, né? Existe pessoas que não se tocaram, que estão num bate-papo inconveniente na hora do jantar, que estão num bate-papo inconveniente dentro de uma empresa, numa sala de reunião. A gente ouve coisas absurdas, né? Tem hora que demora para processar e fala, realmente a pessoa falou isso. Mas tem uma certa inconsciência nisso. Até para a gente finalizar, e o trabalho ficou sensacional, o que você deixaria de mensagem para essas pessoas que estão falhando para com esses pacientes, que estão agredindo, ofendendo, mas que não têm essa consciência, que não têm essa percepção? Qual é o se toca, o simancol da história? Aí eu de fato apelo, no sentido forte deste termo, para o guerreiro, mas aí é para o guerreiro de verdade, que está presente naquele que está fragilizado, para o guerreiro que está presente naquele que está próximo a uma situação como essa.
aquele que visualiza e escuta alguém ser humilhado, alguém que está convivendo com alguém que está sendo, de uma forma muito indigna, tratado. Daquele que dá uma situação vexatória, porque essa é uma vergonha que ela se dilui, né? Ela se dilui e nessa diluição ela alcança o outro. Aquilo que a gente chama de vergonha alheia. Então, aí eu faço um apelo a este guerreiro e sua força interna que denuncie essa situação. Diga àquele que está te maltratando, diga àquele que está maltratando um outro, que não está escutando, que está sendo inconveniente, que está agredindo. Todas essas são formas que podem acontecer de modo inconsciente. Ou seja, como eu estava dizendo no início, eu me defendo, e a maioria das vezes que eu me defendo de um modo inconsciente, sem saber muito bem o que eu estou fazendo. Isso retira a responsabilidade da pessoa? De maneira alguma. Ao contrário. Isso faz com que ela tenha de reconhecer que o poder que ela tem um direcionamento de enorme importância para o outro. Então, nesse sentido, o apelo é a força interna de cada um de denunciar aquele que o maltrata, aquele que não respeita, aquele que faz indigna uma situação, de saber que está fazendo isso. De ter ciência que agora o outro reconhece o lugar que o machuca e está dizendo, isto me dói, isto é errado, não faz isso comigo. É impressionante a força que este tipo de denúncia promove numa relação. Isto faz acordar da inconsciência. Isto faz um acordar para uma consciência distinta em relação àquilo que, eu vou dizer, o mundo precisa. A gente precisa de denúncia. Claro, pode ser que em algum momento, e infelizmente, essa tenha de ser uma denúncia que chegue às vias de fato de uma realidade jurídica, policial. Eu tenho que, de fato, proteger uma situação buscando os recursos sociais. Mas muito antes disso, muito aquém ainda, que não é sem importância, é estabelecer que tanto o paciente em risco, o paciente fragilizado, ele pode dar um basta a uma situação. As pessoas que estão em volta podem dar um basta a uma situação. Uma das melhores formas desse tipo de denúncia acontecer é quando ela promove a vergonha. Se eu, em algum momento, me envergonho daquilo que fiz, isso tem que ser comemorado. Eu posso comemorar, porque eu acordei. Eu abri os olhos. Eu vi alguma coisa que eu não enxergava. Por onde? Por esse afeto da vergonha. A vergonha, ela nos toma, né? Ela nos pega. Então, após a vergonha, eu posso, inclusive, pedir desculpas e eu posso rever a minha posição, que é isso que interessa. Estou menos preocupado com o pedido de desculpas, mas com uma revisão de um posicionamento. Então, meu apelo é aquele que se sente fragilizado, se conseguir tirar uma força ainda para se defender. Aquele que vê uma situação onde um outro é menosprezado, ridicularizado, apequenado, ou mesmo de modo muito sutil, ironizado, denuncia. Denuncia com... Às vezes algumas denúncias são tão finas, são tão elegantes, mas elas têm um efeito impressionante. Principalmente, vou insistir,
se fizer com que aquele que proferiu caia em vergonha. Quem sabe ele pode cair em si e as relações podem melhorar, né, Lu? A gente tem que batalhar para isso. Sim, certeza. E ótimo, Valdemar. Você quer se apresentar e finalizar? Deixar uma mensagem de alguma maneira? Bom, eu sou José Valdemar Turna, sou psicanalista. E a minha mensagem é que trabalhos como o do Eluar, como esse trabalho que você vem desenvolvendo e que tantas pessoas junto com você vêm sustentando e defendendo, que possam crescer cada vez mais. Eu só acredito nisso.